Um ano novinho começando, e para aproveitar o ânimo das pessoas em se cuidar, a seguir vamos realizar um bate-papo a respeito de autocuidado sob a perspectiva Menegatti. Antes de tudo, é importante ressaltar que Menegatti parte dos seguintes princípios: 1. Cada ser humano é único. Existe uma individualidade biológica que precisa ser respeitada. 2. A pessoa é uma unidade biológica, ou seja, não somos partes integradas e nem a união de corpo e mente. E 3. Somos matéria viva em constante transformação, desde a concepção até a morte. Então, agora para começarmos, segue a seguinte pergunta: qual o seu plano de autocuidado para os próximos 365 dias do ano? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao episódio de hoje, Autocuidado, parte 1, Projeto Menegatti Digital Podcast. Então, para começar, acho interessante a gente começar a discutir um pouquinho quais são esses aspectos do autocuidado, né? Porque a gente pode pensar em autocuidado sob o ponto de vista estético, né? E daí tem bastante gente dedicando tempo, dinheiro e uma indústria inteira em volta deste autocuidado, né? Mas não é disso que a gente está falando, né? Não. A gente, a gente pode falar também de um autocuidado que, assim, são rituais de cuidado que as pessoas ou fazem ou vão começar a introduzir no seu cotidiano, no sentido de lidar com o estresse que já aconteceu, né? De baixar níveis de estresse, ou algum contato espiritualmente, religiosamente, coisas que vão fazendo com que ela baixe esse nível de estresse que já está instalado. E também não é disso que a gente está falando ainda, né? Tem um pouquinho Um no po- nível do estresse a gente Tem entra, algum mas nível, é ainda é. verdade, né? E outra coisa que muito se fala sobre autocuidado é faça check-ups regularmente, visite o seu médico regularmente. E isso também é uma parte da história, né? Mas a gente gostaria de falar do antes, né? Do antes De chegar no de médico. chegar na patologia, no médico, daquilo que a gente pode fazer a partir da nossa responsabilidade, da nossa autonomia em relação a construir nossa saúde e os nossos próprios cuidados, né? Seria também interessante comentar um pouco que também existem os rituais de conforto, né? Então, aquele autocuidado relacionado a massagens, banhos, é disso que a gente vai falar? Também não. Também não. Eu acho que aí a gente pode então diferenciar, né? Uma coisa que é interessante que as pessoas falam, que vê conversando, que tem o autocuidado, que não é a mesma coisa do ser cuidado. Né? Então, quando a gente conversa com as pessoas, né, e pensa em longevidade, quer viver muito? Ok, mas você quer viver muito cuidando de si ou você quer viver muito sendo cuidado por alguém? Então, essa é uma questão bem interessante e bem delicada, né? Porque o ser cuidado vai mostrar uma certa fragilização, né? Uma incapacidade e um gasto financeiro bem Muito grande. grande, né? E Bem ele grande. representa essa perda de autonomia, né? Total, né? É assim, e as pessoas vão perdendo autonomia aos poucos. Então, aos poucos, elas vão deixando que as pessoas próximas a elas passem a fazer aquilo que ela fazia. Pede uma ajuda aqui, pede uma ajuda ali, e aí vai deixando de ser capaz de fazer essas coisas porque está delegando algumas coisas, principalmente no âmbito intelectual, né? Ela vai delegando e ela vai se tornando incapaz, por exemplo, de tomar conta da situação financeira dela, escolher aonde ela quer gastar, onde ela não quer gastar, onde ela está gastando muito, onde não está. Então ela vai colocando alguém para fazer isso para ela. O que no início é uma ajuda, acaba se tornando uma dependência, porque ela deixa de ser capaz. Eu faria uma diferenciação para o público em geral e faço essa diferenciação principalmente porque eu sou um idoso. Aí eu sou também. Eu sou um velhinho de quase 78 anos, né? Vou completar agora em março. Então, estatisticamente, eu já estou dentro da faixa dos muito velhos.
a diferenciação que eu faço entre o ser cuidado e o autocuidado, na minha opinião, como eu tenho pesquisado muito essa questão da longevidade, é que todo o processo sociocultural contemporâneo, e acho que é mais antigo que isso, porque a gente vem repetindo comportamentos ao longo dos anos, né? Ao longo Ao longo do das tempo. eras, né? O ser cuidado parece que é o ponto de referência, né? Na geriatria, na gerontologia, nos cuidadores que estão envolvidos com a geriatria, a gerontologia. Então, cuidar de alguém. E eu gostaria de diferenciar. Existe um cuidado com alguém que é um cuidado afetivo. Esse cuidado afetivo é extremamente importante para a vida humana, né? Para a relação humana, para a saúde humana. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de um ser cuidado, como a Carla bem colocou, de pessoas que cada vez mais estão se fragilizando e já percebendo que não dão conta de lidar com a casa onde elas existem, o lugar onde elas existem. Né? A Carla até colocou num nível mais alto aí o aspecto financeiro, em que a pessoa não sabe lidar com o banco, não sabe lidar com se ela vai investir, se não vai investir, enfim, se ela tem dinheiro, se não tem, como pagar Como as lidar com o contas, caixa do banco? caixa do banco, né? É, a gente teve uma Então essas pessoas experiência normalmente dessa. atribuem a um gerente, a alguma outra pessoa da relação mais próxima ou profissional que ela contrata para gerenciar, para organizar, para administrar essas coisas que ela vai notando que está perdendo. Então, esse ser cuidado parece que é realmente um ponto de referência em todo o comportamento contemporâneo, desde a medicina até a qualquer outra área da saúde. E nós estamos propondo uma dinâmica que vem antes desse ser cuidado, uma dinâmica, uma abordagem, né, apresentando soluções no autocuidado. Eu acho que Aí, isso é interessante a gente debater. Que é o que a sim, O gente que vai é o debater agora. autocuidado, então, né? na nossa Na perspectiva, nossa na perspectiva, perspectiva claro. Menegatti, né? É importante a gente ressaltar que ele tem como um ponto de referência é que nós, seres humanos, pessoas, somos matéria viva em constante conformação, ou constante renovação. Conformação também, né? Também, né? E essa constante renovação, a gente vem falando isso, batendo nessa tecla, né, que é importante, ela está relacionada com o estilo de vida que a gente tem, né? Então, se a gente, essa renovação, ela vai, de acordo com o estilo de vida nosso, preservar a gente biologicamente nessa eficiência ao longo da vida, ou fazer uma queda, né? Eu vejo que nas palestras, nas aulas, ao longo do tempo, os nossos alunos têm uma dificuldade muito grande de entender isso que a Carla falou. E eu atribuo isso principalmente a essa terceirização do conceito de corpo, né? Até estava brincando com o Carlos outro dia, dizendo assim, vamos ver se a gente fala para os nossos alunos, você é incorporado? Você é uma pessoa encarnada, né? Então, por que eu falo isso? Porque os processos biológicos nos diferenciam da matéria não viva, né? A matéria não viva, ela se desgasta de acordo com a característica que apresenta ao longo do tempo. Isso acontece com a matéria viva? Sim, acontece até um certo ponto, mas nós podemos retardar esse processo prestando atenção nas dinâmicas biológicas, né? Pensando no meio, no ambiente celular, no ambiente intracelular, no ambiente molecular. E as pesquisas mais recentes eu digo assim, em torno de 20 anos para cá, mostram isso, né? Que são três palavras, três conceitos que se usa, né? Regeneração, quando a gente tem uma situação de lesão, né? Então regenera o tecido lesionado. Renovação, que é quando a
acontece naturalmente, biologicamente. Essa renovação é um processo celular de reconstrução, né, de reforma, vamos dizer assim, dos tecidos ao longo da vida, né? E um terceiro que é o remodelamento. E esse remodelamento a gente vê naturalmente nas pessoas, a olho nu, dá para ver isso, né? É a mudança na forma, né? Mudança na postura, como a maioria das pessoas costuma dizer. E para isso basta pegarmos uma foto de uma pessoa jovem, O adulto jovem e o adulto idoso. enquanto adolescente, né, idoso, Ao longo da ou vida, né? e aí pegar uma foto do cara com 60 anos, da pessoa com 60 anos. Então, essa deformação é um processo de remodelação da matéria viva. Então, matéria viva é o processo estrutural, é o componente estrutural humano, né? O que chamam de corpo é o estrutural. Então, a gente é uma pessoa porque a gente está incorporado, a gente está encarnado, né? E as complicações atendidas pela medicina acontecem nesse encarnado, né? Nesse incorporado. Então, é o coração que dá pane, é o músculo que dá pane, é o osso que dá pane, é o tendão que dá pane, é o cérebro que dá pane. Então, dá pane na matéria viva. Algumas panes têm conserto, né? Outras não. Ô, Ká, e você comentou que a qualidade dessa renovação, ela acontece também de acordo com o estilo de vida. Então, quem acompanha a gente há um tempo já tem uma noção maior dessas variáveis, mas eu acho que para quem está escutando a gente aqui pela primeira vez, seria interessante falar um pouco sobre essas variáveis. Então, não sei qual de vocês três gostaria de falar. Eu posso começar com, por exemplo, se a gente pensar em matéria viva tem um composto, né, que é a forma. Então, da onde vem esse material para a matéria viva? Da alimentação, né? Então, quando a gente está se alimentando, a gente não está só matando a fome, Nem o prazer, só nem o a prazer. vontade de comer, né? Então, a gente está repondo proteínas, gorduras, carboidratos que a gente precisa para se renovar. Então, as escolhas que a gente faz no dia a dia vão estar determinando essa renovação da matéria viva. A outra questão é o sono, né, Simone? A gente tem batido muito nessa questão do sono. É, porque a gente estava até discutindo agora há pouco que parece que, assim, sono é perda de tempo, né, na nossa sociedade. Então, tudo é feito para dormir menos. A qualidade do sono não importa nos grandes centros, então não importa o escuro, né? Porque a gente já sabe que uma Tem das aquela frase, né? Trabalhe enquanto eles dormem. enquanto eles dormem, né? Então, quem está trabalhando enquanto os outros dormem, com certeza vai ter prejuízo na saúde, inclusive cognitivo, né? Então, a produção dessa pessoa certamente vai ser pior. Então, voltando para os centros urbanos, a gente quase não tem escuro, né? Não. Você precisa, depois a gente vai falar mais sobre isso, criar um ambiente com escuro, porque ele não é muita Não é natural, iluminação, mas... é muita iluminação a noite inteira. Muito barulho, né? Então, silêncio, a privação de silêncio é muito grande. O número de horas que as pessoas dormem normalmente não é mais suficiente, né, para essa preservação da saúde. Então, toda essa qualidade do sono e dessa renovação de tecidos está comprometida, até inclusive do comportamento das pessoas em função dessa falta de sono. Todo mundo sabe que privação de sono é um tipo de tortura. Sim. Né? Então, A inclusive, falta de sono vai contribuir para más escolhas também, né? para mais escolhas alimentares, né? Para excesso de adicções, né? Mesmo café, álcool, açúcar, né? Drogas. Então, é muito importante, né? O estilo de vida e essa qualidade do sono, né? Eu escolhi esses quatro Peraí que a gente só falou duas. pilares, né? A Simone e a Carla falaram de duas, né? Fala você do movimento. Então, nós temos a alimentação, como a Carla colocou. Nós temos o sono, como a Simone acabou de colocar.
A movimentação, a necessidade humana do aspecto motor humano, né? A dinâmica motora humana. Então, movimentar-se não é uma questão opcional, não é uma questão de montar um protocolo de exercícios. Movimentar-se é vital, né? Nós temos informação dentro da mecanobiologia, que é um ramo da biologia, já há bastante tempo, né? E tem um sujeito também que eu tive uma sorte, assim, eu encontrei a publicação do livro dele, da Darcy Thompson, do Crescimento à Forma, que é um livro bem interessante, que mostra assim como o regime de forças gerado pelo ser vivo, né, por exemplo, ele mostra ostras, né? Então, como o regime de forças gerado pela ostra constrói a casinha da ostra, né? A casquinha da ostra. E por aí vai. Então, o formato do gato, o formato do felino, melhor, o formato do cão, o formato do... Então, essa forma, e essa forma humana, né, ela também é produto, ela é resultante desse regime de força. Na mecanobiologia, isso se chama mecanotransdução. O que é isso? É a transmissão que acontece das tensões que a gente gera para se movimentar, que de forma geral o público entende como força, né? Fazer força para andar. Então, quando eu faço força para andar, para não usar o termo tensão, essa força ela não é só de origem pontual, ela é Ela não é generalizada. localizada. Não é pontual. Então, ela é generalizada. Para ilustrar isso, eu colocaria, por exemplo, a maioria das pessoas coloca caminhada, por exemplo, como uma atividade saudável. física, tal, tal, tal. Bem, a caminhada nada mais é do que uma organização de movimentações, que é da capacidade humana, da capacidade motor humana, que nos permite deslocar do ponto A para o ponto B. Nós também podemos correr, a gente pode nadar, a gente pode trotar, né? Então, cada tipo de atividade que a gente escolhe, nós temos uma característica de movimentação, uma estratégia de movimentos que compõe essa atividade. Então, quando a gente faz essa força para se deslocar, essa força se torna praticamente uma conversa entre as células. E é dessa conversa, dessa linguagem, né, que esse regime de forças gerado para se movimentar cria, que vai fazer com que as células, né, construam uma matriz celular mais elaborada, mais resiliente, né? E se essa conversa for uma conversa de boteco, né, vai gerar o quê? Uma transformação da matéria para uma fragilização. Não, desculpe quem gosta de boteco, mas a questão é assim, conversa sem sentido, né? Essa conversação entre as células, ela sempre tem um sentido. Ela sempre tem um propósito, sempre tem uma resultante final. Então, Então, pensando na mecanotransdução, nós temos já, no ano de 2025, informações suficientes para modificar esse conceito de capacidade motora humana, exercício, atividade física. Nós podemos mudar isso para favorecer essa conversa entre as células. E é isso que eu venho fazendo nos últimos 30 anos, 50 anos, eu diria. É. que essa variável, né, que é o movimento. Então, não necessariamente qualquer movimento ou a maneira como a pessoa se movimenta interfere, né, nessa qualidade de renovação. Sem dúvida, porque vamos pegar, por exemplo, uma movimentação chamada exercício. É uma movimentação, né? Quer seja ela flexo-extensora ou com rotação, é uma movimentação. Porém, ela é limitada, ela é restrita à amplitude articular exigida, né? Ela é limitada ao nível tensional. Então, a conversa entre as células, quando eu faço esse tipo de movimento,
é muito menor em termos de qualidade, de requinte, do que quando, por exemplo, eu estou me deslocando do ponto A para ponto B numa pista de atletismo ou numa trilha. Então, o que exige mais conversa das células? A pista de atletismo é uma pista em piso plano, pré-preparado, construído por nós, né, humanos. E a trilha, ela tem inúmeras situações imprevisíveis que me fazem reagir e modificar a estratégia de movimentação a todo momento. Então, com isso, eu aumento essa comunicação e tenho uma resposta, uma resultante a médio e longo prazo de uma renovação e um remodelamento de tecidos muito mais elaborado, né? Claro E que sai desse contexto, por exemplo, de priorização de um determinado tecido. E a gente passa a focar nessa massa biológica, nessa matéria viva que a Carla estava falando. E só uma observação, né? Se a pessoa não tá acostumada, habituada a fazer trilha e ela se propõe agora a fazer uma trilha de 1 hora, também não vai ser tão benéfico porque a progressão não está sendo respeitada, né? Então tem outras variáveis dentro das variáveis. Eu posso acrescentar uma conversa nossa hoje, quando a gente sair para fazer compras, né? Não é que a trilha ofereça o problema, é que a pessoa não tem condições de reagir à trilha. Ainda, né? Então, nós como profissionais temos que pensar que a gente vai preparar essa pessoa a partir do que ela apresenta, gradativamente, até conseguirmos fazer com que ela saia dessa experiência de um piso plano, seguro, controlado, para um piso completamente irregular, e imprevisível, que é uma trilha. Não precisa ser no meio da mata. Pode ser Eu dentro acho que a gente pode de deixar um claro campo qualquer, que de um parque, existem, né? existem diferentes tipos de trilha, né? Então, por exemplo, uma vez a gente estava fazendo a trilha do Baipi e aí a gente descendo, encontramos uma menina subindo e ela estava morrendo. Eu falei, nunca mais essa pessoa que está tendo essa experiência vai querer ter de novo, porque ela está sofrendo. Ela só está indo porque ninguém quer voltar com ela. Porque com certeza, se alguém que. A gente até falou, você não quer voltar? Não, eu vou. Não vai ter uma coisa bacana, né? Então, reforçando, né? A escolha de estratégia, nesse caso, É isso que ela- E inadequada. não só a experiência, né? Como biologicamente Realmente ela tá se vai está prejudicando. se machucar, prejudicando. Bom, acho que agora a gente tem que falar do quarto. Isso, quarta A variável. quarta variável, que são as relações socioculturais. E toda vez que a gente coloca relações socioculturais, cria uma interrogação, isso? né? O que é isso? Nas pessoas, né? Quando a gente fala relações socioculturais, a gente vive dentro de um determinado contexto, a gente vive numa determinada comunidade, numa determinada família, né? Então vamos começar de dentro, né? A gente vive numa família, essa família a gente vive num bairro, nesse bairro está numa cidade, essa cidade está num país, e tem as culturas que são relacionadas a essa região. Então o Brasil, que é uma região, né, que é um país enorme, né? Ele tem regiões e os costumes de cada região é diferente, o tipo de alimentação dessas pessoas é diferente. Então, os Folclore é hábitos, diferente. o folclore é diferente. Então, a gente tem essa questão da relação da pessoa na família, a gente tem a relação da pessoa no trabalho, a gente tem o tipo de ambiente em que ela vive, né? Então, o ambiente urbano, do ambiente rural. Então, essas são as relações Lazer. socioculturais, o tipo de lazer, que ela né? escolhe. Que ela escolhe. Então, quando a gente fala em relações socioculturais, é exatamente isso. É esse contexto todo Onde a pessoa existe. onde a pessoa existe. Então, por exemplo, se ela está envolvida num contexto cultural em que produtividade é um valor muito forte, pode ser que essa pessoa seja essa que não vai dormir, porque ela precisa Sim. dormir o menos possível, produzir mais. Quando ela vai escolher uma atividade física, ela escolhe alta intensidade em pouca duração, porque
Quanto mais rápido Ou, ela com, terminar, ou né? competição, né? Ou competição, que tem a ver com essa cultura. Então, assim, tem uma série de escolhas que acontecem em função da cultura onde a gente está inserido e com a qual a gente se identifica, né? E a nossa cultura, infelizmente, não traz para nós uma necessidade da gente se conhecer, né? Se conhecer e se Em cuidar. primeiro lugar, a gente se conhecer, para depois a gente fazer as escolhas, né? Então, não, isso aqui não vai ser legal para mim, isso aqui agora não, isso aqui. Ou, por exemplo, até a própria trilha que a gente citou, né? A pessoa, tá empolgada porque agora tem trilha, tá todo mundo fazendo trilha, a moda é fazer O trilha. E ela, contato com a o natureza. contato com a natureza, tem uma série de coisas agora que aumenta a capacidade cognitiva, aumenta isso, aí a pessoa vai para a trilha. Só que ela não sabe como essa trilha, né? Ela não tem disponibilidade biológica Então, para reagir às situações que surgem no meio ambiente trilha. Então é necessário que o profissional que a atenda possa entender que existe uma progressão, que essa pessoa sai de um apartamento, que como vocês colocaram, no Simone e você colocaram, o seu sono, essa pessoa vive em luz artificial, ela vive em temperatura controlada, ela vive tomando banho quente, ela tem uma série de hábitos que são propiciados pelo conforto da vida contemporânea, e de repente ela se vê num ambiente in natura, que muda a todo instante, que muda a todo momento, e ela não tem realmente condições biológicas de fazer isso. Então o profissional precisa entender que é necessário uma progressão em termos de dificuldade, né, que seja apresentada por essa pessoa, não pelo profissional. Né? Não adianta você criar nós criarmos um protocolo, né, uma planilha de organização progressiva, de esforço, de intensidade, de volume, de complexidade. Não. Na minha maneira de pensar, eu fico vendo assim, onde é que a pessoa está, o que ela é capaz de responder, a que ambiente ela é capaz de responder. E vou gradativamente criando situações de acordo com o que ela me apresenta, em termos de capacidade motora e cognitiva, para que eu monte gradativamente essa progressão. Não seguir um protocolo. Isso é a individualidade E essa é a biológica maneira, respeitada, né? inclusive, isso é a maneira, inclusive, da pessoa se conhecer, né? E que a partir do momento que ela se conhece, se percebe, ela começa, inclusive, a fazer essas escolhas de acordo com essas variáveis de ambiente, de nível de estresse, né? E é interessante porque o nosso projeto, o Menegate Digital, né, Camila, que a gente elaborou exatamente uma progressão para que as pessoas vão se conhecendo enquanto se percebendo, né? Percebendo o espaço que ela ocupa, o tamanho que ela tem, né? O nível de tensão que ela apresenta e o que o movimento que ela faz gera. E a gente vai num crescente, porque a partir daí ela vai falar, hoje eu tô boa para fazer isso, não, hoje eu não tô. Não é obedecer uma planilha, é obedecer a si, Sim. né? Então essa percepção de si faz com que ela não queira ficar atingindo metas, que a gente está aqui, né, falando, né, da meta que as pessoas trazem, aproveitando essa época que as pessoas têm meta para o ano, né? E a gente não quer aqui que ela crie uma meta. A única coisa que a gente quer é que ela tenha condições de aprender sobre si e se respeitar. Na hora que ela vai comer, na hora que ela vai dormir, na hora que ela vai se movimentar e dentro do contexto sociocultural dela. Porque ficar atendendo às demandas, como você falou, de uma sociedade que está sempre exigindo muito, né, não é Exigindo que não é possível, É. né? Que é isso que eu ia falar de meta. Por exemplo, eu já tive alunos que falavam, não, eu vou me preparar porque em julho, pensando em janeiro, né, em julho eu vou correr uma maratona. A pessoa nunca correu, vai começar um treino de maratona e acha que em 5 meses, fazendo treino com um profissional por 2 vezes por semana,
ela vai estar pronta para correr uma maratona. Pode até ser que ela consiga realizar, né? Mas vai ter um É, custo biológico muito muito alto, grande, né? muito Porque se alto. você entende o tempo que demora uma renovação de tecidos, você vai entender que é impossível que você esteja preparado do zero para uma maratona em 6 meses, né? Esse é o ponto, Simone, que eu tenho utilizado como estratégia na informação das minhas alunas e dos meus alunos. Eu começo de uma maneira que aparentemente é simples, né? E mostrar para as pessoas assim como é uma articulação. E eu notei ao longo do tempo que falar de articulação, falar de osso, é muito mais produtivo do que falar, por exemplo, de músculo, né? Então, olha, a articulação do joelho. Então, eu vou explicar a articulação do joelho, vou mostrar a imagem. E aí eu faço uma enquete com essas pessoas numa primeira aula, dizendo assim, olha, a literatura traz 360 articulações móveis e semimóveis no ser humano. Olha, é muita coisa para ser preservada, né? E eu uso essa dinâmica de raciocínio assim, olha, artrite, artrose, essa coisa toda, pode ser, de uma certa forma, prevenida se você entender como as articulações funcionam enquanto você se movimenta. E tenho procurado organizar com cada aluno, dentro do que ele é capaz, ela é capaz de realizar, movimentações que favoreçam esse raciocínio, essa compreensão a respeito da posição em que determinadas articulações estariam mais seguras, mais safas, né, mais eficientes para realizar o movimento. Isso tem ajudado bastante, tem ajudado bastante. E aí entra nessa outra dinâmica que vocês estão colocando, que são os outros aspectos biológicos, né? Que é toda a dinâmica de gerar força, por exemplo, gerar tensão implica, simplificando um monte, né? Que seja gerado um potencial de ação. Ok, gerou potencial de ação, desencadeou uma O que é um cascata, potencial de ação para um quem está potencial de ouvindo a ação. gente? É complicado isso, eu acho que não cabe. Você decidiu que vai andar, né? Um pouquinho antes dessa decisão já aconteceram esses potenciais de ação, são descargas elétricas, né? Que comandam as atividades tensionais. Não só no músculo, não. Acontece na matéria viva, de forma geral, né? Então, essa informação que vem desses processos biológicos mais complexos, eu vou colocando gradativamente, devagar, com cuidado, porque, na minha opinião, a maneira mais simples do autocuidado é a pessoa se conhecer fisicamente. Eu vou repetir o que eu coloquei antes. O que dá pane, o que estraga é estrutura, né? É matéria viva. Repetindo lá, é coração, é pulmão, é articulação, é tendão, é ligamento, entendeu? Então, quando a pessoa entende essa dinâmica em si, ela é capaz de gerar um autocuidado, no sentido de que ela sabe como se movimentar para caminhar, por exemplo. Como se movimentar para sentar e levantar. Como se movimentar para sentar-se ao chão, deitar-se ao chão e ficar de pé. Exato. Sair da cama, entrar na cama, entrar no banheiro, tomar banho. Então, todas essas coisas, todas essas situações do dia a dia, eu utilizo como referência para que as pessoas entendam articulações. E você comentou agora sobre artrite, artrose, e tem muita gente que relaciona algumas doenças e a questão da genética. Então, acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre o valor da genética e o valor do estilo de vida em relação à saúde. Eu acho que a Carla pode falar mais da A epigenética. gente sempre teve essa coisa, acho que muito também de escola. A gente aprende genética quando faz no colegial, não é colegial que chama mais, ensino médio. No ensino médio, Bando né? de veinho. Não, e eu dei aula, né, no ensino médio, enfim. Mas Falar que você é biólogo, né? De sou origem, de sou formação. bióloga de origem.
E é interessante porque chama o tempo todo a atenção para a genética ser um determinante. Então, tem uma genética e isso vai acontecer. Só que já faz tempo, né? Não é atualmente, há muito tempo é sabido que a genética é uma informação. E ela só vai acontecer se o meio ambiente favorecer essa genética. Então, eu, por exemplo, era para eu ter 2 metros, mas minha mãe não me dava comida. Tadinha. Pobre da Lívia. Pra quem não tá assistindo, tá só escutando, Carla, quantos metros você tem? Depende. Quantos centímetros? Depende. Em algumas situações tem 2 metros de altura. Então é isso, né? E são características, é uma informação que a gente está ali, mas é o meio que vai fazer com que essa característica apareça ou não. E Na relação com o meio. Na relação com o meio, é. Então a gente tem uma outra questão hoje em dia que está sendo bastante levantada, que é a que eles chamam de epigenética, que é exatamente isso. Você tem uma informação, mas essa informação ela pode mudar de acordo com o ambiente. Então, tem informação que a epigenética traz e que eles achavam que nem passava de uma geração para outra e passa. Né? Tem uma situação que eles colocam a questão da fome, né? Então, os bebês que foram gerados numa situação de fome extrema, que teve, acho que foi na Holanda, né? Que teve aquela história das batatas, né? Eles adquiriram uma dinâmica metabólica de segurar mais energia por conta da falta que existiu lá. Então, várias pessoas têm essa mudança, então foi passado. E aí tem até desde estresse psicológicos e tal, que acaba sendo passado também. Então, esse lugar vai ser assim, porque o meu pai era assim, minha mãe era assim, é de família, é uma fala que não combina mais. Não atualmente. Não atualmente, porque Sim, você já desmistificou, né? Primeiro, a gente sabe que o ser humano aprende a se movimentar. Então, como já foi colocado aqui, se a maneira como eu me movimento é o que vai modelar a minha matéria viva, e eu aprendo com meu pai, eu aprendo com a minha mãe, com a minha avó, então a tendência é eu apresentar as mesmas características que ele. Não estou negando que existem informações, mas é diferente, eu vou aprender. Mas isso não é uma determinante. Não é uma determinante. Então, eu ser assim quando eu tiver velhinha, porque a minha avó era, não tem cabimento. Eu sabendo de todo o mal que essa organização me traz, né? Que eu estou comprimindo os órgãos, eu estou impedindo o coração de funcionar bacana. Então, eu não vou. Eu estou fazendo tudo para que eu chegue para manter o tronco, para se preservar, para me preservar. Então, eu acho que é isso, né? O meu joelhinho X que eu tenho, estou tentando, estou ainda na busca de melhorar, né? Tá melhorando, mas leva tempo também, né? Sim. Então, tudo que foi para um lugar, você tem um tempo, e é isso que as pessoas têm que tomar cuidado, que a gente falou na última live de dezembro da pílula mágica, é isso, né? Não existe, porque a gente tem um tempo de renovação, e se eu tô com 61 anos agora, vamos concordar que eu não tenho mais 60 anos na frente para poder fazer o joelho voltar. E apesar dele estar em X, ele tem uma grande eficiência, Sim. né? Mas tem outros e tem outros que eles podem estar em X, mas e cada vez mais acentuando o X. Exato. Uhum. Então, eu acho que é isso, né? As pessoas entenderem esse poder que elas têm. É o poder que elas têm. Aproveitando essa deixa e essas explicações que Carla ofereceu da genética e da epigenética, dentro desse processo educativo que eu estou elaborando, eu tenho trazido essa questão do autoconhecimento. Bem, eu gostaria de enfatizar com vocês como é que eu estou fazendo isso. Eu estou mostrando para as pessoas que a mágica
acontece no biológico. A mágica está no biológico. Então, todos os processos biológicos que acontecem, para eu me movimentar, para eu respirar, para eu conseguir digerir, para eu conseguir mastigar, enfim, as funções Pensar. vitais, pensar, né? Então, a mágica está no biológico. O que é preciso é favorecer o biológico, porque eu não controlo o biológico. Não tem como controlar o biológico. Mas eu tenho, sim, como ser humano inteligente, que consegue raciocinar, a capacidade de organizar os fatores que favorecem o biológico, que é como a gente está mostrando. A Carla falou do ambiente, falou da nutrição, a Simone falou do sono, né? Eu estou falando da capacidade motora cognitiva. Então, essas dinâmicas, quando elaboradas de uma forma inteligente, que envolve a aluna e o aluno, vai fazendo com que ele passe a raciocinar a partir dele e encontrar essa mágica, encontrar essa capacidade de transformação estrutural, estou falando, física, corporal, né? No dia a dia, favorecendo esses processos, se alimentando direito, dormindo melhor. E aí nós estamos criando situações, porque eu também não controlo o sono, mas eu posso criar um ambiente para poder dormir melhor. Exemplo, tira a televisão do quarto. É um exemplo, né? Na nutrição, né? Nós temos pesquisas dentro da área da nutrição que mostram, ó, não coma isso, coma aquilo, né? Tem muita poluição? Tem, mas nós somos inteligentes a ponto de discernir, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. Por exemplo, comida altamente industrializada. Não é X-It. legal, está todo mundo mostrando que não é Que legal. não é nem comida, né? Que não é comida, né? Então, eu sou inteligente, então eu não vou comer isso, vou comer coisa que tem mãe, que tem semente, entendeu? Né? Comida natural, é muito mais favorável. Então, dentro dessa brincadeira que eu vou fazendo com os alunos e os alunos, eu vou levando gradativamente a um autoconhecimento que abrange esses pontos de favorecer a biologia. Que, pô, são alcançáveis, são fáceis de fazer. Você não precisa muito transformar. Mesmo que você vive numa cidade como São Paulo, numa megalópole desse porte, dá para fazer alguma coisa para melhorar o ambiente onde você vive, o ambiente onde você trabalha, para favorecer esses processos biológicos. O que eu vejo, assim, hoje em dia, e tenho experiência na família, tudo, é que a gente está antecipando, como sociedade, antecipando muito essa fase da dependência, né? E naturalizando essa fase da dependência como se a partir de 70 e poucos, 80 anos, então seja natural eu ter um cuidador, natural ter alguém que faça as coisas do cotidiano para mim, e as pessoas se restringindo, perdendo a capacidade de sair das suas casas, encontrar amigos. Então, quando eu acho que quando você fala no biológico que acontece, é isso que acontece, porque se ela não tem essa autonomia, ela vai começar a depender de outras pessoas até para se relacionar, né? Sim. Ou então só Ou da tem uma internet. relação que é pelo celular e pela internet e não é uma relação real, né? É uma relação virtual 24 horas. E que em si traz prejuízos pelo excesso de tela, pela posição que a pessoa fica ali. Então a gente tem antecipado muito essa hora da dependência, que tem um custo imenso, um custo social, um custo para as famílias, um custo de realização pessoal, né? E não é, isso não é necessário, né? A não ser que dê algum grande errado na vida, né? E a própria fragilização emocional e psíquica pode estar associada à fragilização biológica. Exatamente. Pode, não, está. Está, né? Nossa, Isso já é comprovado. eu acho que é interessante, Simone, colocar nessa questão que você estava falando, então, a gente está se tornando dependente cada vez mais cedo, porque a gente não atende às nossas necessidades básicas, a gente atende às exigências da sociedade e não às nossas exigências, né? Como você estava colocando. Então, assim, na minha vida foi uma transformação. Parece tão óbvio que eu vou falar, assim, tão óbvio, mas foi uma transformação. Dormir suficientemente, comer uma comida com nutrientes e menos inflamatória
não é só comer bem, mas é estar alimentada ao longo do dia de forma que eu não vá trabalhar com fome, com vontade de fazer xixi, com sono, querendo fazer outra coisa, exagerando a quantidade do trabalho. Então, tem aquilo que é necessidade biológica básica, né? E se a gente atende a isso, tudo muda no cotidiano, né? A vontade de se movimentar muda, a relação com as outras pessoas muda, a sensação de bem-estar o tempo todo muda, né? E a quantidade de poluição sociocultural que eu aceito é outra, porque a minha referência é muito Claro, diferente, né? começa a Então, na filtrar, minha né? vida, isso foi assim, divisor de água. Tá? Eu, como a régua do que eu vou fazer, do que eu vou escolher, a régua ser eu e não o outro, né? E a partir de um conhecimento biológico das minhas necessidades, né? E E aí, dentro disso que você acabou de colocar, Simone, eu acrescentaria a necessidade de uma mudança na perspectiva do, do profissional top, do máximo que acontece no conceito de saúde e bem-estar, que é a medicina. Nós precisamos pensar numa medicina preventiva. Sabe que as pessoas, de forma geral, elas vão ouvir primeiro o médico. E o médico, infelizmente, ele está atendendo muito bem, por sinal, né, o aspecto da patologia, o aspecto da cura, o do consertar. Depois que ela já Então já aconteceu. aconteceu, a pessoa já está fragilizada quando ela chega ao médico. Então, se nós conseguíssemos fazer uma modificação, sabe, no sistema de saúde de forma geral, de forma que a gente pudesse ter um comportamento desses profissionais da medicina, de outros profissionais ligados ao contexto saúde, né, e que fosse saúde de verdade, não Saúde, né? patológico, né, não atendimento à patologia, mas atendimento à saúde, nós teríamos uma possibilidade maior, né, um alcance maior nessa fase que a gente está propondo, que antecede o ser cuidado. Nós estamos colaborando para que essas pessoas se autocuidem e que reduzam esse tempo, né, de morbidade e distanciem esse tempo de morbidade o mais possível. eu acho Então, nós que precisamos de uma mudança generalizada em todo o sistema educacional para que as pessoas possam entender que a mágica está na biologia. E lembra que biologia é uma coisa que é oriunda, né, de pesquisas humanas. São humanos descobrindo detalhes e detalhes e detalhes a cada dia. E nós não estamos usando isso. posso fazer um parênteses? Talvez Claro. muitas pessoas não saibam o que significa morbidade. Assim, Todo mundo fala de morbidade, morbidade, e a gente não sabe. Então, a origem do latim, né, morbus, ela significa doença, né? Então, estar doente. Então, a pessoa tem uma saúde que está debilitada. Então, por exemplo, ter uma pressão alta é uma morbidade, porque pressão alta não é uma situação normal, né? É uma desestabilização nessa regulação da pressão. E pode acontecer por uma série de coisas, né? Pode até ser a pressão alta pode ser uma coisa pontual num determinado momento da vida da pessoa, mas ela pode se tornar alguma coisa crônica. E aí a pessoa está doente e ela precisa de um remédio para controlar. A partir desse momento, né, ela tá numa condição de morbidade, diabetes. Só que essas doenças cronicamente, elas estão sendo tão comuns que elas já se tornaram normais, né, ao longo da vida. Então as pessoas acreditam que ter pressão alta quando fica idoso é normal, que é ter diabetes é normal, ter colesterol alto é normal. Então são coisas, ter artrose é normal, ter artrite então tudo virou normal pelo número de pessoas que estão. E elas já estão, se elas estão usando o remédio,
elas estão numa situação de morbidade. Morbidade. Que no caso, por exemplo, a gente estava conversando, eu e a Simone, a gente já teve a Simone há mais tempo do que eu, né? Desde os 40, né? Desde os 40, né? Teve câncer na Na tireoide. tireoide. Tirou a tireoide e tem que tomar uma medicação. Isso daí Nesse tem- momento, eu Que bom agradeço que a existe. indústria farmacêutica. Que bom que existe essa Para medicação, isso, né? eu agradeço a indústria farmacêutica diariamente. eu tive um câncer de mama graças à coincidência, medicina, né? Eu descobri logo, mas eu estou numa situação que eu tenho que tomar um remédio para que não haja recidiva. E o que eu estou fazendo? Tudo que depende de mim, eu estou fazendo. Sempre fiz, né? E não me livrei de ter. Isso quer dizer que eu não fiz uma coisa certa? Não, tem um É lado que, humano, é biológico. né? Que Tem pô- um monte de coisa que a gente não controla, né? E aí, eu adoraria controlar, né? Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Nada impede de ter as melhores escolhas em que momento for da vida, né? Nem em qualquer situação de morbidade, porque não é tomar... Ah, você vai lá e tomou uma medicação para hipertensão, por exemplo. Ah, então agora está resolvido. Não, não tá. Então, não queira deixar de tomar esse remédio. Não fica feliz. Há caminhos, né? Há soluções. Tem uma série de coisas. É que, assim, dificilmente o seu médico vai falar para você ter uma mudança de comportamento, de hábito, de estilo de vida, para você deixar de tomar um remédio. Isso Não é a regra, não né? é a regra. não é o Não é a comportamento. regra. E é interessante frisar que primeiro muda o estilo de vida, depois deixa de tomar o Tomar o remédio. remédio, Não é. largar o remédio. É, não. E E é interessante porque outro dia eu estava lendo um artigo falando a respeito dessa coisa da alimentação, né? Das pessoas mudarem. E quem toma remédio, por exemplo, para diabetes, e vai começar a mudar a alimentação, tem que estar fazendo isso e com um monitoramento do médico, Claro. porque muitas vezes ele tem que diminuir isso. Ele tem que diminuir diminuir a a dosagem dosagem. da medicação, né? Não é simplesmente tirar por conta. Não pode, não Eu vou pode. fazer voltar um pouquinho. Eu acho que essa atitude da Carla de procurar explicar, né, o conceito de morbidade, né, entender o conceito, a palavra, morbidade, significa isso. Ajuda em muito se as pessoas passassem a fazer isso. O que significa determinado tipo de conceito na resultante biológica, na resultante do comportamento humano. Por exemplo, cuidado, né? Cuidado vem de cura, curar. Não, a gente não quer curar nada. Nós queremos evitar que a pessoa tenha que ser curada. precise. Nós queremos atuar antes. E para isso nós precisamos de apoio. Nós precisamos modificar e contar com o apoio de toda a dinâmica educacional do país. Não é assim, da noite para o dia. Entendeu? E esse educacional que você colocou agora, que é o papel central da nossa proposta, Sim. né? Do Menegatti. É uma proposta educativa. Para trazer isso para as pessoas, né? Então, que a pessoa se conheça realmente, fisicamente, que ela saiba o que fazer, para que ela possa escolher dentro desses pilares que a gente escolheu, que eu chamo de agentes estressantes, né? Da alimentação, do sono, da capacidade cognitiva e motora e do ambiente, né? Profissional, familiar. Então, esses agentes estressores podem ser gerenciados de uma forma mais inteligente. Agora, Se a gente faz um processo educativo. Agora, se a gente ficar repetindo o protocolo, Agora, não tem como. lembra, toda vez que a gente fala isso, a gente não está falando em atingir metas. A gente Não tá- tem meta. A né? gente está querendo A meta que- é continuar vivo. Bem, continuar vivo. É, porque a tem gente que tá longevidade... vivo, mas... Tem gente que tá... como é que fala? É verdade. Tem gente, essa coisa da longevidade que virou uma coisa... É um assunto que tá super em alta. Está super em alta e um objetivo na vida das pessoas, longevidade. Que adianta viver mais E mal. e mal, Mal, né? né? Sem condições de vida, na verdade, né? E eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar. Então, uma mudança
que vai sendo alcançada aos poucos. E eu acho interessante a gente pensar assim, que começa agora, para todo mundo, né? Agora, Já. para o bebê de 1 ano, agora para gente, para mim com 54, começa já, é o que você pode fazer desde já. Então, essa educação das crianças a respeito delas, de compreender que, é lógico que a criança não faz as escolhas, o adulto traz as escolhas, mas você educa, né? Enquanto adulto, você traz essas informações para que ela possa aprender ao longo do tempo fazer escolha. Os adultos jovens, que normalmente não pensam nisso porque ainda estão jovens, isso é uma coisa do São envelhecimento, imortais. ainda são imortais. Não, aí você já tem que estar se cuidando, né? A pessoa que é jovem já tem que estar se cuidando, já tem que estar melhorando essa renovação, porque é aí que começa. Tem um estudo, né, que diz que as pessoas sedentárias entram em estados de comorbidade já nos 10 últimos anos de vida, né? Então não é só no finalzinho ali. É muito tempo. São muitos anos. Que cada vez... Só quem teve essa experiência de lidar com algum familiar, algum ente querido por 10 anos sabe o que isso custa, né? Afetivamente, mundo que tá em emocionalmente volta. e financeiramente. Mexe com tudo, né? Então eu gostaria de afirmar, o meu ponto de vista, reafirmar o meu ponto de vista, que nós queremos, através desse processo educativo, apresentar soluções antes do ser cuidado. Nós queremos ensinar as pessoas a se autopreservar. Eu, depois que soube o significado de cuidar, de cuidado, eu aceito o afetivo, mas eu quero interferir nesse lugar. Que as pessoas eu acho um absurdo você falar se cuida, né? Eu acho que as pessoas deveriam ter isso como um comportamento natural, né? De estar procurando as melhores opções que existem neste 2025 para que a biologia funcionasse de uma maneira realmente eficaz. Agora a gente fala, se preserva, hein? Ó, Não, mas tem tem uma frase se há muito preserva, hein? tempo atrás, até que o Rodolfo pediu para poder usar nas palestras dele, que o Zé falava assim, que o homem, o ser humano, é o único animal que faz tudo para morrer. Enquanto todos os outros fazem tudo para viver, ele faz tudo para morrer. Ele é uma fraude biológica. Na época eu era bem agressivo. Eu acho que esse nosso bate-papo é justamente para aproveitar, né, que é início de ano, as pessoas estão mais abertas a se cuidar, então seria a se preservar. Então, ajudar para que elas não usem esses 365 dias para se tornar uma fraude biológica, né? E que você possa encarar todos os dias desse ano como se fosse 1º de janeiro, né? Que é cheio de boas, Recomeços. cheio de recomeço. E acho que agora... Todos os desejos, né? Que todas as manifestações intelectuais se transformem em atitudes, né? Cara, qual é o seu desejo, a sua comunicação, a sua mensagem de ano novo? A minha mensagem de ano novo para as pessoas é que eu espero que elas sejam capazes de fazer a cada dia um investimento na saúde delas. A cada dia, homeopaticamente, mas não demora muito, acorda, porque o tempo está passando. Eu gostaria de deixar uma mensagem assim, que todo dia fosse dia de ano novo. Isso. Fala Todo pro dia pessoal. é um dia de ano novo. Então, como eu sou um velhinho, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Então, para Mas mim, isso todo ninguém dia é um dia extremamente importante, é um ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Obrigada. O episódio Autocuidado. Parte 2 Dicas está disponível no Spotify. É só pesquisar na página do Menegate Digital.